quarto selo do livro do Apocalipse, no capítulo 6, né? Versículo 8, e vi aparecer um cavalo esverdeado. É a Bíblia de Jerusalém, né? Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para exterminasse, né? Para que exterminasse pela espada, pela fome, pela peste. Pestes pode ser vírus, né? Como o Covid-19, né? E pelas feras da terra, né? Aí está o livro do Apocalipse, né? Capítulo 6, o quarto selo. Esse quarto selo, William Marion Branham, o mensageiro da tarde, disse que ele é o selo do arrebatamento, né? É no quarto selo que a noiva da palavra original sobe, né? Desaparece dessa terra, desse mundo, né? Então podemos dizer que é o selo que vai se cumprir ainda no período da meia-noite de Matitial. Se chama de Mateus, né? Mas o nome em hebraico é Matitial. Capítulo 25, versículo 6, né? E em diante, o 6 fala que na hora da meia-noite há um grito. Já expliquei aqui que clamor é uma guerra, né? Mas grito é um despertar, desperta tu que dorme entre os mortos, que o Mashiach vai te iluminar, né? Mashiach e Yehoshua, né? Que fala Cristo, mas Cristo é grego, mesmo a palavra Messias, que quer dizer ungido, ainda é o grego, né? O correto é Yehoshua, o nome dele, Mashiach, o Salvador, né? Que Israel esperou, e quando veio, o crucificou no Gólgota, no Monte Caveira, na cruz, cumprindo as Escrituras, né? Que Escrituras? Ora, muitos textos do Velho Testamento falou do tempo dos gentios, das nações, e que Israel iria recusar, rejeitar o Mashiach. E então nós, das nações, teríamos nosso tempo. Só que nosso tempo está se finalizando, está terminando. Você vê isso lá na história de José, né? Ele era espiritual, tinha sonhos, seus sonhos obviamente se cumpriam, né? Seus irmãos, movidos por ciúme, venderam, antes jogou no buraco, depois venderam aos ismaelitas, que o levou ao Egito. Lá ele se tornou um escravo na casa do Potifar. A mulher do Potifar depois quis cometer adultério com José, mas ela não contava que José cria, servia, mesmo em estado de cativeiro, sendo escravo. José era obediente ao Criador, né, ao Deus de Israel, e Jeová, né? Não vou pecar contra meu Deus, Jeová. Daí ele foge. Me parece que ela rasga um pedaço da roupa de José, depois faz aquela calúnia, aquela acusação infundada, né? Que José tentou contra ela, tentou violentar ela. Resultado que José vai ficar na prisão. Eu acho que ele ficou 13 ou 14 anos na prisão, mas ele nunca perdeu a fé no Criador, né? Os filhos do Criador, as filhas do Criador podem passar por provas, testes, provações, dificuldades, lutas, perseguições, tribulações. Mas tem uma coisa com os filhos do Criador, Jeová, eles nunca perdem a fé, né? Aconteça o que acontecer, Paulo diz isso, que o Criador não permite prova, tentação, além do que possamos suportar.
Mas 13 anos, 14 anos, dentro de um calabouço lá, ou uma prisão lá no Egito, sim. Ele tinha estrutura para suportar. Foi por isso que o Criador permitiu. Mas depois ele é levantado, né? Com aquele sonho lá com o padeiro, o copeiro do faraó, né? Um vai ser salvo, o outro vai morrer, como na cruz, né? Dois ladrões à direita, aliás, dois ladrões, um à direita e outro à esquerda, um vai ser salvo e o outro vai se perder, e depois Yosef vai virar o governador do Egito, né? Um dia haverá um milênio, e quem vai estar lá no milênio não é Maomé, não é Abu Bakr, que é o sucessor de Maomé para os sunitas, os árabes. Tampouco Ali, para os xiitas do Irã. Quando eu falo sunita, é Arábia Saudita e os sunitas árabes, né? Quando eu falo xiita, o Islã é dividido em dois, né? Aí é o Ali lá, que tem a ver com o Irã. Eu até estava vendo um documentário, tentei publicar aqui no Facebook para todo mundo ver, mas tem direitos autorais e o documentário foi bloqueado, né, sobre a Irmandade Muçulmana, né, que o Erdogan, olha o nome da coisa, Erdogan, da Turquia, todo o israelense, todo mundo do mundo muçulmano, do Islã, sabe que o Erdogan é da Irmandade Muçulmana, que nasceu no Egito, né? E que depois do nascimento no Egito, que pena, né, que o documentário foi cortado, né, bloqueado. Surgiu os grupos salafistas, né, que inclusive alguns deles são terroristas, o Daesh, que está na Líbia, está na Síria, não mata para valer, né? O Estado Islâmico, esse aí do Abu Muhammad al-Sharrah, Abu Muhammad Jolani, né, al-Golani, Jolani, e agora o nome que ele se intitula é Ahmed al-Sharrah, o presidente da Síria. Todo mundo sabe que ele era da Al-Qaeda, né, do Osama Bin Laden, do Estado Islâmico, né? E seu grupo agora é o HTS, né? E esse grupo rebelde, que foi patrocinado pelo Erdogan, que todo israelense em Israel hoje sabe que é da Irmandade Muçulmana do Egito. Essa Irmandade Muçulmana que depois da Primavera Árabe, com Mohamed Morsi, ganhou para presidente do Egito, mas não durou um ano, né? Foi para a cadeia e na cadeia morreu, né? Presidente do Egito. Foi sucedido por esse general que está no poder até hoje, Al-Assis, do Egito, e os Estados Unidos enchem o Egito com muitos milhões de dólares para o Egito não atacar Israel. O Egito que tem a maior população árabe do mundo, né? Embora o Egito não está no Oriente Médio, está na África do Norte. É só o deserto ali, o Monte Sinai, né, no Egito. A península do Sinai ali já faz fronteira com Gaza, né, com Israel. E que a Escritura disse que vai sair das mãos desse patrocínio americano e vai cair na mão da besta, né? Eu vejo muitos profetas hoje na internet aí que seus colaboradores dão R$ 50 por mês, R$ 100 por mês, R$ 200 por mês, R$ 500 por mês, R$ 1.000 por mês, R$ 2.000 por mês para esses profetas e profetisas que contam seus sonhos e suas visões. Eles estão aí profetizando a fome, né? Porém, a fome virá. Mas a fome virá, diz a Bíblia aí, eu li Apocalipse 6:8, quando vier o cavalo esverdeado, né? Que é o Islã, né? O líder do Islã, chamado morte. Aqui no Apocalipse, mesmo na minha Bíblia de Jerusalém, fala o Ardes. O Ardes o seguia, mas o correto é em hebraico, é o Sheol, né? Sheol, que quer dizer o inferno, né? Que existe, o inferno existe.
Primeira Kéfas, se chama de Pedro, 3,19, diz que Machia, morto na carne, mas vivificado em espírito, foi até as regiões mais baixas e profundas da terra e pregou aos espíritos em prisão. Mas esses espíritos em prisão não é como os pregadores da teologia, Testemunho de Jeová e outros, pregam que, usando o livro de Enoque, que eu não uso, né? Só estou citando, que 200 anjos, 200 sentinelas desceram do céu, rebelaram contra Deus e acasalaram, cruzaram, fizeram sexo com as mulheres lá antes do dilúvio lá e geraram os nefilim, o gigante. Não, 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 não. Quem era gigante e gerou um filho aí na Bíblia, eu já preguei sobre isso, foi a serpente, que tinha uns 3 metros de altura. Né? E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Foi Bereshit, primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, foi o Criador que disse que a serpente tem semente. E ali é o animal, que era o destaque da criação. Né? É o elo perdido que a humanidade não consegue achar. Já transplanta rim de porco no ser humano, e vive o ser humano. Né? Já faz várias experiências com chimpanzé, macaco, mas o elo perdido é a serpente que Deus modificou a forma, né? Tirou as mãos, os pés, modificou a coluna cervical, era um animal erécto. Hoje é um réptil, né? Um ofídeo. Né? E está sob maldição. Se não houvesse pecado, você veria que a serpente pareceria muito mais com o homem do que o chimpanzé, do que o gorila, do que o macaco. Né? Só não parece, porque o animal está sob maldição, foi amaldiçoado. Né? És maldito mais do que toda besta, do que todo animal do campo, com o teu ventre. Você vai rastejar e o pó da terra você vai comer, né? Comerás o pó da terra. Né? Porque o Criador falou, antes do pecado, a Adão, né? Tu és pó, se você pecar, ao pó retornará. Né? Tu és pó, e se pecares, ao pó retornará. Então virá uma fome, virá porque eu vi essa Daiane aí, do Quai, do TikTok, né? Ela mesmo disse que tem 20 mil pessoas lá no grupo do WhatsApp dela e muitos colaboradores, né, que dão dinheiro mensal, né, para ela falando desse movimento dos Estados Unidos lá, os supermercados vazios, porque o Donald Trump resolveu tarifar a China, né, em 145%, ou seja, se a China comprar um produto americano, esse produto americano está tarifado, araceli, né, impostos. Vai pagar 145%. A China também vem revidando, né? Acho que já está em 125% dos produtos chineses. E não houve só o desespero de correr no supermercado com medo dos preços dos alimentos aumentar, mas também a busca por iPhone, né? Porque o iPhone nos Estados Unidos, se um brasileiro viajasse para lá, em certo sentido, era barato, né? Porque é importado da China. Porém, agora o preço do iPhone vai ficar quase que a mesma coisa do Brasil, né? Porque a China também tarifou os Estados Unidos. Daqui a pouquinho eu falo mais um pouquinho sobre isso, né? Trump não quer dizer trombeta, mas Trump quer dizer, Donald Trump, o nome Trump quer dizer tambor, é barulho, né? Ele só faz barulho. Você viu que ele suspendeu o tarifaço porque o mercado financeiro estava entrando em colapso, né? As empresas da Tesla, da Apple, né? Muitas empresas americanas, ou todas as empresas americanas estavam derretendo, né? Perdendo trilhões e trilhões. Quando quase o mercado financeiro ia entrar em colapso, Donald Trump anunciou 90 dias de suspensão das tarifas, né? Mas só ficou tarifado assim grandemente a China. Ele quer brigar com a China, né? Mas a China está aqui na Terra, os chineses, há 5 mil anos.
Xi Jinping disse que vai até o fim. Né? Quem recuou foi os Estados Unidos. Né? Trump disse que nunca iria recuar, mas ele é um tambor, é um fanfarrão. Faz barulho. É muito barulhento, mas lembra-te do que eu estou a pregar nesta hora. O anti-Mashiach, se for agora, há 8 bilhões de seres humanos na Terra, como ele vai matar um quarto, 25%, da humanidade, então ele mataria 2 bilhões, bilhões, com espada. Olha aí, a fome. Quando é que a fome vai vir? A fome vai vir quando o anti-Mashiach aparecer. Porque nesse período não vai vir só fome, vem guerra, espada, vem a fome e também vem as pestes. As pestes, podemos dizer que é os vírus, pandemias, né? Doenças que ceifam milhões, quem sabe vai ceifar até bilhão de pessoas. Né? Então a fome vem quando? Quando vier o cavalo esverdeado e vai matar para valer. Né? Por quê? Por quê? Porque nesse período ninguém vai poder comprar ou vender, ganhar dinheiro, vender mercadoria, né? Comprar, se não tiver a marca da besta, o número da besta, o sinal da besta. Né? É o que a Bíblia diz. Então, nesse período, virá a fome. E quando é que a besta vem? Bem, Daniel 9:27 diz que essa besta, esse anti-Mashiach, ele tem 7 anos. Fará um pacto com muitos por uma semana, né? Que é 7 anos. Né? E resta 7 anos para os judeus? Não. Para os Yehudim, os judeus, só resta 3 anos e meio. Porque Mashiach pregou 3 anos e meio, resta 3 anos e meio para fechar 70 semanas de Daniel. Mas Daniel 9:27 diz que o anti-Mashiach tem 7 anos. 3 anos e meio. E ele fará nesses 7 anos um acordo com muitos, não com todos os países, mas com muitos. E na metade da semana, ou seja, passará 3 anos e meio, na metade da semana ele porá o terror, a abominação. Isso é coisa do Islã. William Branham pregou que a mesquita, William Branham falava mesquita de Omar, né? Mas não é a mesquita de Omar. Existe realmente uma mesquita de Omar em Jerusalém. O nome certo é o Domo da Rocha, que está sobre o lugar sagrado lá, aquela pedra lá, né? De onde o Criador Jeová começou a construir, a fazer a terra, né? Criou a terra. Né? Hoje pertence, ou está no controle do Islã. Né? Statocó está com a Jordânia, mas quem manda mesmo é o príncipe Mohammed bin Salman da Arábia Saudita. Né? Você não viu agora que para começar o Ramadã, os árabes têm, os sunitas têm o calendário lunar. Foi da Arábia Saudita que surgiu a ordem para o início do Ramadã. Muito embora Jerusalém é o terceiro lugar sagrado do Islã. O primeiro é Meca, né? Onde tem a Cabala, aquela pedra preta, onde todo muçulmano no mundo precisa viajar lá pelo menos uma vez na vida para rodear aquela pedra. Depois Medina, a cidade onde foi sepultado Maomé. Terceiro é Jerusalém. Terceiro, Jerusalém. Mas essa Jerusalém, Bin Salman não faz muita questão, não. Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita. Eu vejo gente pregando que o anti-Mashiach, a besta, será o Bin Salman, Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita. Tem nada a ver, gente. Lê Ezequiel 38. Quando Gog vier contra a nação de Israel, que tem 2 guerras aí, Ezequiel 38 e 39, o Gog, com as nações do extremo norte, mas juntamente com Pérsia, Irã, Fut, Líbia. Eu não creio na destruição do Irã, não, da Pérsia. Porque tem profecia na Bíblia sobre o Irã, aí sobre a Pérsia. A Pérsia, né? Vai acompanhar o Gog. Mas vai também acompanhar o Cush, a Etiópia. Hoje o Gog, que é a Rússia,
tem base militar no Sudão, ali vizinho a Etiópia, tem base militar na Líbia, Fut, que Ezequiel, você fala Ezequiel, mas é Ezequiel, fala que vai seguir a Rússia e o Gog, além de extremas nações do extremo norte de Israel, lá, aqueles países, e ainda vem o Gomer, o Beto Togarma, várias nações seguirão o Gog quando tiver que haver a guerra do Gog de Ezequiel 38 e 39. E ela é contra Israel. Porém, a guerra contra o Cordeiro, aí é os 10 reis e a besta. Aí é as águas do rio Eufrates. Se seca para a passagem dos reis do Oriente, que vão a um lugar chamado Magedon, que é o norte de Israel. Norte de Israel, próximo à cidade de Nazaré. Já a guerra do Gog, Ezequiel 39:11 diz que vai ser no Vale do Oberim, ao leste do Mar Morto. Veja que um é no leste, o Gog, né? E o Amagedon é no norte, né? Até a Bíblia pontilha esses pontos cardeais, mostrando que são duas guerras, uma contra a nação de Israel e a outra contra o Cordeiro, no Vale do Amagedon. Meguido, Jezreel, Vale de Josafá, Vale do Amagedon. A Bíblia é muito clara, né? Não dá para pregar diferente do que as Escrituras dizem. Somente dá para pregar o que a Bíblia diz. Então haverá uma fome? Sim. E essa fome, ela virá, ela vem quando chegará a besta. Porque fome tem na África. Fome tem também aqui na América Latina, né? Países da América Latina, América Central. Veja o Haiti hoje, né? A convulsão que está no Haiti hoje, gangues, né, controlando. A fome no Haiti e países aí do Caribe, da América Central. A fome na África, embora a África você pega o Burkina Faso, o Níger, você pega o Níger, né? Você pega alguns países lá da África, que antes a França controlava, extraía urânio, né, para a energia das suas usinas nucleares na França. Nesses países hoje estão se tornando independentes da França, porém estão se aliando com os russos, né? Burkina Faso, Níger. Tem um outro país também lá que é rico no Sahel, né? Não me vem à memória agora, mas uns 3 grandes países ali, né? Estão se tornando independentes. Além do mais, tem guerra na África, né? Guerra no Sudão, desde 2023. Isso aí derrubou a profecia do Cacu Filipe. Mostra que o Cacu Filipe é um falso profeta, né? Que ele diz que enquanto o clamor da meia-noite dele tivesse na terra, não haveria guerra nenhuma. A África não iria queimar em guerra. Nós vemos guerra até no Congo, Ruanda, né? Invadindo cidades do Congo. Ruanda é pequenininho, o Congo é grandão, né? Cheio de terras raras, que agora a briga do mundo é por terras raras, né? É a China descobrindo terras raras, briga por terras raras, é os Estados Unidos querendo as terras raras da Ucrânia, países, né? Países e países descobrindo terras raras com minerais raros para fazer bombas, né, nucleares, urânio, titânio, né? E fora do ouro e do petróleo, né? É assim que está o mundo, né? O mundo se armando até os dentes, né? Para a guerra, né? As guerras que estão vindo e virão e são inevitáveis porque são profecias das Escrituras, né? Eu vi um estudioso, há muitos estudiosos hoje. Eu não ouço somente estudiosos na língua portuguesa, eu ouço no espanhol, eu ouço no inglês, de outros países, porque eu quero saber o que os estudiosos pregam. Além do mais, eu sempre estou a procurar por um profeta. Eu não vejo, né? Eu não vejo no francês, não vejo no português, eu não vejo no inglês. No inglês, nos Estados Unidos, daí é que não virá profeta nenhum. Tem esse profeta aí, Brandon Lee, né, que está famoso. Ele falou que o Trump ia tomar um tiro na orelha, mas ele falou que
o tímpano do Trump seria furado, perfurado, e que o Donald Trump, nesse atentado, cairia de joelhos, né, agradecendo a Jesus Cristo, né, que é o Deus de Roma. Né? Porém, quando ele toma o tiro lá na Pensilvânia, não vemos Trump caindo de joelho agradecendo ao Jesus, o Deus da Igreja Católica. Ele não caiu de joelho e nem agradeceu. Então a profecia do Brandon Lee não se cumpriu 100%. Falhou. Mas como o mundo evangélico é comum tornar um homem, falar que um homem é profeta, uma mulher é profeta, profetiza, só porque a profecia cumpriu pela metade, né? Eles não observam a falha. Aí faz do homem profeta, agora o homem está andando de Ferrari, né? Land Rover, Toyota, né? Agora está dominando as pessoas, controlando a vida das pessoas. Eu acredito hoje em voltar ao evangelho de Shaul, de Paulo. A Bíblia é as escrituras sagradas, como eu já preguei aí, 590 pontos, o que também é mandamento, né? Até Romanos capítulo 1, pude achar ali, mas é nas 14 cartas de Paulo, mais ou menos 590 pontos. E um ponto só, desobedecer um ponto só do evangelho de Paulo, você já vai à perdição, você já se torna maldito, amaldiçoado. Aos Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, Shaul disse, se um anjo descer do céu, ou nós mesmos, ou alguém pregar evangelho diferente do que já foi anunciado, considere essa pregação, esse profeta, esse apóstolo, esse anjo, pode ser o anjo assistente de El Godait, pode ser o de Gibril lá, que eles chamam os muçulmanos de Gabriel para Maomé, pode ser o anjo de 24 de abril do Cacu Felipe, seja qualquer anjo, se pregar evangelho diferente do que Paulo pregou, do que já foi pregado, considere anátema, maldito, amaldiçoado. E vão as mulheres usar o véu em público, né? Porque Mombrana pregou que se a mulher cortasse o cabelo, o homem deveria dar carta de divórcio. Eu não prego divórcio de forma alguma. Eu prego que pode haver separação. Se um casal vem a palavra de Deus, a palavra original, o homem é crente, a mulher é descrente, ou a mulher é crente, o homem descrente, e se a parte descrente tenta empatar, impedir a fé da parte crente, aí Paulo diz que nesse caso, se não houver consentimento da parte descrente, pode se separar, mas Paulo não diz que pode correr e casar de novo. Se a mulher se separar do seu marido, 1 Coríntios 7, 10, não te case de novo, mulher. Reconcilia com teu marido, e o marido não repudia a sua mulher. Então Paulo prega a separação, mas não prega divórcio. E por que Paulo não prega divórcio? Porque na lei do Mashiach existe a lei de Moisés. Moisés dava carta de divórcio, até pela dureza do coração. Em Matitial 19. Mas Mashiach disse em Marcos capítulo 10, versículo 11 e 12, se o marido despedir, mandar a mulher embora e casar com outra mulher, ele comete adultério contra a sua esposa, a sua primeira mulher. O verso 11 do capítulo 10. E no capítulo 10, versículo 12, o Mashiach. Isso aí é a lei do Mashiach engrandecido. Não há divórcio. Na lei de Moisés, nos 613 mandamentos, mitzvot de Moisés, tinha divórcio. Mashiach acabou com o divórcio. Aí você vai entender por que Shaul disse que a mulher, se separar do seu marido, não pode casar uma segunda vez. Porque Mashiach disse em Marcos 10, 11, se a mulher mandar o marido embora e casar com outro homem, olha o segundo casamento aí, ela comete adultério contra o primeiro lá, o seu marido. Por isso que Paulo não prega divórcio, Paulo prega separação. Porque se não há condição, respeito à fé, a parte descrente não respeita a fé do crente, aí que se separe. Foi o que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10, 11. Mas divórcio não há. Então, eu não prego a Torá. Acredito que o profeta Moshe era um profeta do Criador. Ele trouxe não só os 10 mandamentos, mas 613 mandamentos. Nos seus 5 primeiros livros ali, o Pentateuco, né, a lei de Moisés.
Porém, hoje o que vale não é a lei de Moisés. A lei foi dada a Moisés, e é Romanos capítulo 1, não sei se é o 16, 17. Porém, a graça e a verdade vieram por Yahushua Mashiach. E aí, aos Gálatas, Efésios, Corinto, vemos Paulo falando que o que vale hoje é a lei do Mashiach. Não é a lei do profeta Moisés. Aquilo foi para Israel. Eu tenho pregado aqui que Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, chama os palestinos de amalequitas, né? Aí por isso acha que por achar, pensar que são amalequitas, pode matar palestino. Quanto Mashiach disse, eu já preguei sobre isso aqui, que deixai vir a mim as criancinhas, mas não é só criancinhas israelenses, hebreias, criancinhas dos judeus, judias, né? É criancinhas palestinas, criancinhas da Ucrânia. Que Vladimir Putin mata, criancinhas no Brasil. Acho que foi a semana passada, vendo notícia, vi aí bebezinho sendo jogado em contêiner de lixo. Estão matando crianças. E quantos abortos tem no Brasil? Milhões por ano. Não sei se é 3 ou 4 milhões. Só o Brasil. Por ano, né? É pecado? Claro que é pecado. As mães, essas mães vão responder. O julgamento final, o trono branco, o último dia do juízo final, o julgamento vai ser sem misericórdia. Então acredito que Paulo, Shaul, pregava a lei do Mashiach, que é a Torá engrandecida, conforme falou o profeta, você fala Isaías, mas é Ishaiah, capítulo 42, que quando o Mashiach viesse, ele engrandeceria a lei. Ele não engrandeceu? Ouviste o que foi dito aos antigos, Matitiel 5:21, não matarás, eu porém vos digo, eu vou engrandecer isso. Quem matar vai responder no tribunal. Quem chamar o seu irmão de louco vai ser réu da hiena de fogo. Né? Ouviste o que foi dito aos antigos? Aí foi Moisés que escreveu, pregou. Não adulterarás, eu porém vos digo. Matitiel 5:28, né? Qualquer que olhar para uma mulher com desejo libidinoso, desejo de sexo, já em seu coração adulterou com esta mulher, ela também vai pagar. Por causa da roupa colada no corpo, igual linguiça calabresa e toscana, por causa dessa roupa aí, esses trapos que a mulher usa, é tanto modelo aí, croque, mostrando os ombros, projetando ceia, é tanto modelito de roupa, né? Porém, hoje eu prego o uso da túnica, né? Do vestido, não só para as mulheres, mas também para os varões. Eu ia subir na rua de bicicleta essa semana, alguém parou no carro e gritou bem alto, umas 2, 3 vezes, ô judeu! Ô judeu! Me chamando de judeu? Quem dera se eu fosse judeu. Eu disse, eu sou brasileiro. Quem dera se eu fosse um israelita, um hebreu, um judeu, eu não sei, eu não conheço a genealogia do meu pai, não conheço meu avô, né? Mas eu sei que eu nasci no Brasil. Sei também que muitos judeus israelenses vieram de Portugal para cá, por causa da Inquisição. Né? Que a Espanha implantou em Portugal. Sei, eles dizem que há 125 mil judeus morando no Brasil hoje. Né? Mas até aqui eu não posso me considerar e assumir que eu sou judeu. Não sei, tem exame de sangue, de DNA, mas eu não vou fazer isso não. Porque o Israel hoje é de Deus, aos Gálatas, Paulo disse que é aquele lá, a congregação, a comunidade, né? Aquele lá, a congregação, de coração, né? A circuncisão hoje não é mais cirurgia de fimose, mas ela é feita no coração, ô Gálatas! Que Deus castigue, o Criador castigue. Com certeza era algum fariseu lá. Foi na galáxia lá, você estava correndo tão bem. Você já estava até recebendo o Rosh HaKodesh, o Espírito de Deus. Quem vos fez parar a corrida e correr mal, voltar para trás? Você estava indo para frente. Quem vos leva a esses rudimentos fracos e podres de guardar dia?
de circuncisão. Eu não preguei isso aí, não. E Paulo, Shaul, era da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Já foi fariseu no judaísmo, educado, criado lá na educação da teologia do maior mestre que havia lá, que era o Gamaliel, né? Que interviu lá para os apóstolos, os irudinhos lá, os apóstolos lá, Jacob, que se chama de Tiago, que se chama de Pedro, né? E Joanã, que se chama de João, não morrerem. Dai de mão desses homens! Eles não estavam pregando cristianismo, não estavam pregando Jesus, nome católico, estavam pregando Yehoshua Mashiach. Eles eram judeus, é como hoje, vai lá em Israel pregar Jesus. A letra J não existe nas 22 letras do alfabeto dos hebreus, dos Iudim. Eles não reconhecem a letra J. Oh, mas tem um J aqui no Brasil, latim. Oh, mas tem um J lá nos Estados Unidos, latim. Língua morta da Igreja Católica. Oh, mas tem um J no espanhol, latim. Não tem no hebraico. Nem no hebraico arcaico, antigo, e nem no hebraico moderno. Portanto, o nome Jesus é o nome de um Deus romano, da Igreja Católica Romana. Eu vi um padre que diz que faz exorcismo há 25 anos. Ele diz que nunca ouvi um demônio citar o nome Maria e o nome Jesus. Em 25 anos expulsando demônio, mas claro, o padre expulsa demônio colocando a cruz na testa, na cara do endemoniado ou da endemoniada, e o padre expulsa demônio nos títulos da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e esse padre dizia, nunca vi o demônio falar Maria e Jesus, e o nome não é nem Maria, é Miriam, né, no hebraico, a Virgem Miriam, e o nome não é Jesus, o nome do Filho do Criador Jeová Yehoshua. Eu não prego JJ, como William Mar Mombrana pregou, aquilo foi para o tempo do Mombrana, pregar Jesus, pregar Jeová, foi para o tempo de Dwight Lima Moody em Chicago, foi para o tempo de Charles Spurgeon, Charles Finney, Adoniran Judson, Dave Livingstone, Hudson Taylor, Lutero, Calvino, Zwinglio, foi para o tempo desses homens. Eu creio que hoje é o tempo da restauração, de voltarmos à palavra original, a começar com o nome em hebraico, né? Mas se você recusa a palavra original, segue aí na Igreja Universal, na Mundial, na Internacional, essas igrejas neopentecostais, não só elas, mas as 50 mil igrejas, principalmente essas grandonas, eles têm meta, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo um pastor da Universal dizendo que vai deixar a Igreja Universal porque ele se cansou desse negócio de atingir meta, né? Meta para a igreja, né? Se não atingir um certo valor de arrecadação de dízimos e oferta, e dízimo, Malahim, né? Malaquias, para os Iudim, para os judeus, para os hebreus, como Paulo falou em Hebreus 7:5, que os levitas, a tribo de Levi, institui e recebe dízimo, mas hoje não tem como a tribo de Levi, que é uma das 12 tribos, instituir dízimo, porque não tem o terceiro templo. Mas, gente, quando começar a construção do terceiro templo, é aí que vai ocorrer o arrebatamento. Porque o terceiro templo vai ser construído para quê? Para quê? Você acha que é só para ser chamado a casa de oração para as nações? Você acha que o terceiro templo vai ser construído só para matar a vaca vermelha? Para voltar a fazer sacrifício? Se você pensa que é só para isso, você está redondamente enganado. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Shaul, o apóstolo Paulo, fala que o antimachia, a besta, o filho da perdição, o homem do pecado, que é o mesmo lá de Naum, capítulo 1, versículo 11, ou seja, ele saiu de Ninive, o assírio, vai ser um assírio. Um desses 7 impérios, primeiro Egito, segundo Assíria, terceiro Babilônia, quarto Medos Persas, quinto grego, sexto romano. E o anjo disse para Ioanã lá na ilha de Patmos, falou, são 7 reis, 5 já caíram, um existe, que é o sexto, Nero, Roma. E o outro ainda virá o 7º, e quando vier, durará pouco tempo, e um desses 7 será o 8º
rei, ou seja, uma das cabeças feridas, dessas 7 cabeças, 7 impérios feridas de morte, vai ser curado e vai voltar esse império. E para que o terceiro templo? Para cumprir o que Paulo falou. Que a besta, o homem do pecado, o filho da perdição, vai se sentar no templo de Deus. E vai requerer, exigir adoração. O Islã já ajoelha 5 vezes por dia, porque eles dizem que quando Mohamed subiu ao céu e viu Moisés, viu tal profeta, viu Jesus, que o Islã no Corão chama de Isa, né? Isa. O último que Maomé disse que viu foi Alá, e Alá disse para Maomé orar 5 vezes por dia de joelho. Então o Islã já ajoelha. Quem mais vai ajoelhar perante a besta? Judeus, arquenazistas, serfadistas, falachas, todos os grupos do judaísmo. Quem mais vai se ajoelhar à besta? Cristãos. Eu preguei aqui que a besta vai ser pior do que Saladino. Saladino nasceu no Iraque, né? Morreu em Damasco, na Síria, né? O grande conquistador, Saladino, que conquistou Jerusalém. Mas Deus salva o conduto para os cristãos. Mas esse que vem aí vai fazer o cristianismo se ajoelhar, está escrito aí na Bíblia. Vai tentar ser como Deus e vai exigir culto, adoração, né? Pelo menos 5 vezes por dia. Se prepara seu joelhão católico. Prepara seu joelhão protestante. Luterano, batista, presbiteriano. Prepara seu joelhão, seus joelhões. Crente pentecostal da Assembleia de Deus, quadrangular. Deuteropentecostal, Deus é amor, casa da bênção. Isso não é o pentecostais. Vossos joelhos terão que ajoelhar perante a besta, né? Aí haverá guerra, diz a Bíblia. Quem resistir, terá guerra, né? Também haverá fome. E também haverá pestes, né? Pandemias, né? E é claro que a besta, quando vem, vai usar a tecnologia. Vai usar a IA, né? Usará a IA, né? Agora, grave o que eu estou dizendo nesta hora, né? A palavra de Deus é universal. Alguém veio aqui na minha casa, né, no meu trabalho, e quando eu estava falando sobre o véu, eu estava dizendo para ele, eu estou indo para 3 anos pregando, não tem um convertido. Nenhuma mulher, nem no Brasil, né? Acreditou no que eu preguei até agora. Eu posso dizer como Paulo falou em Romanos, né? Jeová, Jeová, quem creu, Criador Jeová, quem creu na nossa pregação. Qual brasileiro que creu nisso que eu estou a pregar? A palavra original, eu estou indo para 3 anos. E pregação que não perde disso, porque aqui na doutrina da palavra original, como as 14 cartas de Paulo, os gentios, as nações, não pagavam dízimo. Ninguém em Filipos, Colosso, Tessalônica, Atenas, Roma, Corinto. Ninguém pagava dízimo. Paulo não implantou dízimo. Paulo implantou oferta voluntária, mas diz que cada um dê o que sentir no coração, que você poupou. Ninguém pode pôr valor. É o crente, na palavra de Deus, que determina no coração que vai dar tal coisa, poupa e dá, como Paulo disse lá no primeiro dia da semana, que cada um que poupou, né, que entregue sua oferta. Então não pode estipular valor. É o que a pessoa sentiu de dar. E Deus não vai pedir o que você não tem para dar. O que Deus quer hoje é santidade, é santificação. Até porque na doutrina do Evangelho de saúde, Paulo, aquele que tem saúde e não quer trabalhar é preguiçoso que não coma. Paulo disse que é para desligar, não ter esse irmão como inimigo. Você vê que Paulo não manda a mulher ir trabalhar, gente. O irmão Branham disse que a mulher poderia trabalhar, né? Se o marido tivesse dificuldade financeira. Mas eu sou defensor do Evangelho de Paulo. Eu acho que o lugar da mulher é em casa, né? Se preparando para casar, guardando a virgindade, né? O mínimo. Ajudando sua mãe, sua família,
até vir um casamento. O trabalho é feito para o homem. Paulo não disse a irmã que não trabalha, que não coma. Ele disse o irmão que não quer trabalhar tem saúde e esse irmão não deve comer. E corte a amizade com esse irmão, a saudação. Não mandou virar inimigo. Para de dar bom dia, boa tarde para ele, para que ele tenha vergonha. E Paulo diz assim, eu trabalho de dia e de noite. Vocês me veem com essas mãos? Eu trabalhando de dia e de noite para não ser pesado aos irmãos. E depois surgiu uns falsos apóstolos lá em Corinto, aí querendo imitar Paulo. Paulo já tinha plantado, colhido lá em Corinto, né? Fez a lavoura, colheu. Depois vieram gente tentando ocupar o lugar de Paulo, de Shaul, tomar o lugar de Paulo. Paulo diz que são falsos ministros, falsos apóstolos. Ô, Coríntios, eles estão vindo aí, eles não cobram nada. Igual eu prego de graça. Mas vamos ver quanto tempo esses falsos apóstolos vão aguentar pregar gratuitamente, porque eu vou até o fim. Até a minha morte eu vou pregar gratuitamente. Eu recebi de graça o evangelho de Yehoshua Mashiach, a revelação de Yehoshua Mashiach no caminho de Damasco, na Síria. Eu darei esta revelação de graça até o fim da minha vida. Não vou cobiçar o ouro, a prata, nem casa, nem fazenda, nem vestido de nenhum irmão. Como ele falou no final da vida, não cobicei nada. Mas depois da minha morte, lobos vorazes não vão poupar o rebanho. E veja o que virou aí. Virou o quê? Nem se parece com Igreja Católica. Nem se parece com aquele lá, a Kenessian, congregação e comunidade que Paulo fundou. Batista, presbiteriana, luterana, protestantes, nem se parece. Pentecostais aí é que não se parece mesmo. Assembleia de Deus não se parece. Porque nas comunidades, que lá, congregações de Shaul, de Paulo, não tinha divórcio, não tinha bispo casado 2, 3 vezes, pastor casado 2, 3 vezes. Paulo não dava divórcio, ele lhe permitia separar. Se a parte descrente não consentia, não respeitava a fé da parte crente. Mas divórcio ele não dava, não. Então não se parece pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, com as que lá. Essas igrejas são mundanas, elas estão indo para a grande tribulação, virou paródia, gente. Qualquer grupo de evangélico hoje cria um canal no YouTube, começa a fazer filmes sobre arrebatamento, filmes sobre isso, é paródia. Não passa de paródia, a fé cristã ficou mundana. Virou mundanismo, é tudo para monetizar aí no YouTube, não? Esses canais, paródia. Olha o nome dos canais, Fuxico Gospel. Quer dizer, eles ficam sondando as vidas dos pregadores aí, e pastor e pregador é o que mais dá escândalo, né? Aí coloca lá no canal lá do YouTube, lá o Fuxico Gospel, ou não, Fuxico. Coisa de fuxiqueiro, né? É paródia. Tudo por dinheiro, né? Eu vou dizer a verdade, o William Branham pregou uma pregação chamada 1 por 1 milhão. Porque Êxodo, Shemot, né? O segundo livro da Bíblia, Êxodo fala no capítulo 18 que 600 mil homens saíram do Egito, sem contar as mulheres e crianças. Olha, se cada homem era casado, dava 1.200.000 judeus e judinos, hebreus. Se tivesse filhos, então você já tem aí 2.400.000.000. E de cada milhão, o Criador salvou 2 milhões saíram, salvou Caleb e Yehoshua. Não é Josué. Na Tanash, na Bíblia dos Hebreus, que não tem a mesma quantidade de livros do Velho Testamento. Eu não sei se é 25 livros, acho que é 25 livros, tem que olhar lá. No Velho Testamento dos judeus, o sexto livro é chamado de Yehoshua, não é Josué, porque o hebraico não tem J, gente. Você vai ficar chamando Josué até quando? Você vai ficar chamando, clamando Jesus até quando? Mas o nome de Jesus tem poder. Quanta gente que morre com o nome de Jesus na boca na hora da morte. O nome de Jesus não salva ninguém. Mesmo aqui em Capitólio,
Minas Gerais, alguns anos atrás, 2022, né? Uma rocha lá no Capitólio, uma cidade de Minas Gerais, se desprendeu uma parte da rocha, da pedra, da rocha, daquela montanha, e era gigante demais da conta, e caiu em cima de um barquinho lá chamado Jesus. Matou 10 pessoas. Vê que não tem poder no nome de Jesus? E hoje dizer Goiânia é de Jesus, Rio de Janeiro é de Jesus, Florianópolis é de Jesus, Salvador é de Jesus, é católico, gente. Isso é católico. No tempo da ignorância ali, no tempo de William Branham, de Lutero, esses 500 anos, porque o pai da letra J é Jean Jorge Tricino, embaixador da Igreja Católica, enviado pelo Papa Leão X da Itália para a Alemanha em 1500. Ele chegou lá na Alemanha em 1515. Ele viu as 95 teses de Lutero, o monge agostiniano. E um tempo que Lutero falava Jesus em latim, né? Mas no ano 1524, Jean Jorge Tricino pegou a fonética do I e mudou para J, a letra I para J, né? E aí então agora de Jesus vem Jesus, e o nome Jesus só tem 500 anos, vai fazer 501 anos só. Porém o nome Yehoshua tem, desde do anjo Gabriel lá, você fala Gabriel, que visitou a Virgem Miriam, né? Porque ele não ia falar, coloque o nome de Jesus, não tem J. Ele falou Yehoshua. E o que aconteceu? Veja o que aconteceu. Eu viajei 10 países. E meu nome é o mesmo do passaporte André. Não pode transliterar. Se o Donald Trump viesse no Brasil, era Donald Trump. Se o Emmanuel Macron viesse no Brasil, é Emmanuel Macron. Mesmo a governanta lá da Itália, Giorgia Meloni, se ela viesse no Brasil, seria Giorgia Meloni. E os líderes não aceitam ser mudado o nome. A única maneira de mudar o nome, pelo menos aqui no Brasil, é se o nome for uma aberração. Igual tem pai que vai no cartório e coloca o nome do filho de xerox, autenticada, cópia, fotocópia, né? Aí não vale, né? O juiz autoriza mudar, mas se o nome não for uma aberração, o juiz não autoriza. E o nome do Salvador é Yehoshua, que quer dizer Yahvé, Yahvé salva, né? O Criador tem 72 nomes. No Velho Testamento, El Shaddai, quer dizer Todo-Poderoso. Adonai quer dizer Senhor. Tem 72 nomes. Eu gosto de chamar o Criador de Jeová, não? Embora o nome Yehoshua quer dizer Yahvé salva, não? E agora vemos lá na Bíblia que o nome não era Josué, Yehoshua, e antes de ser Yehoshua, em Números 13, o nome era Oséias, quer dizer salvação. E por inspiração divina, o profeta Moisés adicionou o Yud ao nome Roché, aí converteu o nome dele, converteu para Yehoshua, que é o 6º livro da Bíblia, portanto o nome do Salvador aparece no Velho Testamento. Isso aí aponta para nós, na Tanakh, na Bíblia dos Hebreus. Os Hebreus, o judaísmo só segue o Velho Testamento. Mas Paulo era do judaísmo e Paulo pregava Yehoshua. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 14, ao meio-dia, uma luz apareceu lá no caminho da mata e uma voz falou comigo em língua hebraica. Paulo disse, Shaul disse, e a voz disse, eu sou Yehoshua, porque Shaul perguntou, quem és tu? Eu sabia que era Adonai, né? Aquela luz mais potente do que o sol, ao ponto que ele ficou cegado. Você vê que hoje muitos líderes e mulheres líderes de religião fundam suas religiões baseadas em visões. Visão de El Goddard, visão de Joseph Smith, visão de Maomé, visão do Cacu Filipe, mas Paulo viu um ser vivo. Viu Yehoshua, eu sou Yehoshua. A quem tu persegue, Shaul. Ficou cego. Depois Ananias foi lá, orou por ele, caiu as escamas, batizou ele em nome de Yehoshua. E é isso que tem que voltar hoje. Eu creio que a palavra é universal, é para todas as nações. Igual que veio aqui, disse assim, não, o véu
Só foi para Corinto. Corinto é na Europa, né? Atenas é a capital da Grécia, Corinto é na Europa, né? Então Paulo trouxe o véu lá de Israel, do Oriente Médio, para a Europa. E hoje temos que trazer o véu de volta. Lucas 17:8, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra, alguma mulher fiel, alguma mulher vai crer, né? Porque pelo menos 5 virgens vão entrar na festa das bodas. A Bíblia diz que as 5 virgens entraram, a porta fechou, as insensatas conseguiram comprar o azeite lá no mercado e gritaram, abre-nos a porta, mas a porta fechou. As bodas do Cordeiro começou depois do arrebatamento, daquele fechar de porta, meia-noite é o arrebatamento, como eu preguei aqui, tá no Apocalipse 12, né? O diabo, o dragão, a antiga serpente, o diabo quer dizer acusador, Satanás quer dizer adversário, é expulso para a terra. E ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz, sabe que tem pouco tempo, está furioso, só 42 meses. E então houve regozijo no céu, salvação, porque o acusador, aquele que acusava os irmãos de dia e de noite, foi expulso do céu. Veja que Satanás, Ezequiel 28 e Shaial, Isaías, né? Isaías 14, fala que o primeiro pecado começou no céu, mas mesmo assim o diabo, até o arrebatamento, até Apocalipse 12, ele ainda acusa. Não leu o livro de Jó? Ele não foi lá acusar Jó? Tentar achar um ponto fraco, uma falha em Jó. Ou seja, o ponto fraco de Yahushua Mashiach, o William Branham disse que era fome. É ali que o diabo explorou, mas Yahushua Mashiach não tinha falhas. E eu, que prego nessa hora, eu estou cheio de ponto fraco. Também estou cheio de falha. A diferença entre nós, homens, para com o Mashiach Yahushua é que Mashiach não tinha falha nenhuma. O diabo não poderia explorar nenhuma falha de Yahushua Mashiach. Ele explorou ponto fraco. E nós estamos pingando falhas, né? Pingando erro. Como eu já preguei aqui, erramos 1000 vezes por dia em pensamentos, palavras, ações, atos, comportamento. Só a graça do Criador, o sangue de Yahushua Mashiach, para nos tornar vencedores. Porém, a Bíblia diz que os vencedores são os que caminharão com o Cordeiro, vão ser salvos pelo sangue de Yahushua Mashiach e desprezaram suas vidas. Não tiveram amor pelas suas vidas físicas, né? Que são temporárias, efêmeras. Nossas vidas são passageiras. A palavra de Deus é universal. O véu está valendo para o mundo todo hoje, para o Brasil, para o mundo todo. Se eu fosse a algum país, não sei se vou, só o Criador é que sabe. Se eu fosse fazer missão em algum país, eu pregaria túnica nesse país, pregaria véu, ainda que todos rejeitassem, eu pregaria que não temos que pagar dízimo, que temos que saudar com o ósculo. Pregaria esses 590 pontos do Evangelho de Shaul de Paulo, pregaria, mesmo como o William Branham pregou, né, 1 por 1 milhão. O Branham diz, então se há 500 milhões de crentes, 1 por 1 milhão, vai sair 500 crentes no rapto, né? Mas o Branham chegou a dizer, talvez saia um de Jeffersonville, né? E lá acho que tinha uma congregação de talvez mais de 300 pessoas no tempo de William Branham. O povo lá se desesperou, mas eu estou aqui para reafirmar o que o Branham pregou: poucos serão salvos. Não sei se serão 5, literal. Ou esse 1 por 1 milhão pode estar valendo aí. Pouquíssimas pessoas serão salvas. Porque a palavra de Deus, do Criador Yehová, do seu filho Yahushua, é universal. Está valendo para todos os países. E as igrejas? Elas já não têm mais nada para inventar. Agora, a última invenção das igrejas é deixar a criança se fazer de profeta e dirigir o povo. Isso vai dar aí muita petição. Mendigos, pedidores de pix, né? Porque a tentação de ser pregador, pastor e de se auto-intitular profeta de igreja é arrecadação, gente.
É só dizer ali, usar uma passagem da Bíblia, igual o profeta Mirim aí, o Miguel, você é ano é penino, né? Se você for ano, você vai mandar R$ 100 de Pix, né? Isso quando não dá aquela guludiça. Aquela guludiça de pedir R$ 20.000. 10.000. Mas Paulo dizia, eu prego gratuitamente. Machia disse, Yeshua Machia disse, de graça receber e de graça dar. Nem os teólogos hoje querem pregar de graça. Nem o Eliseu Rodrigues aqui, esse baiano que mora aqui em Goiás, Goiânia. Ele tem o valor dele, né? Que as igrejas devem dar. Ele mesmo diz que livro é pago, né? Esses pregadores aí da Assembleia de Deus, para mim aprender para pregar para vocês, tive que comprar livro, pagar se autodidática, né? Autodidata, ele comprou livro, se fez seminário, investiu em seminário. Aí eles acham que agora tem que ter retorno. Não sabe que esse negócio de seminário, faculdade é coisa da Igreja Católica? Seminário de filosofia, de teologia para padres, que as igrejas são filhas da Igreja Católica, vocês agem como a Igreja Católica. Porque investir em faculdade de teologia, em seminário, agora se acham no direito de determinar valor. Eu cobro, uns cobram 10 mil, outros cobram 30 mil. O Malafaia fica indignado. Porque um cantor vai ganhar 50 mil, né? E ele vai ganhar só alguns carocinhos ali, ele fica indignado, né? Ele chega a dizer, o cantor repete o mesmo hino, eu já não posso repetir pregação. Que pregação? Que pregação que tem igreja? Evangélica? Igreja pentecostal? Tá caída, gente. Tá caída. Eu não vejo aí o Malafaia gritando em trio elétrico na Avenida Paulista, no Rio de Janeiro aí, contra o Supremo Tribunal Federal aqui de Brasília, o STF. Bem inflamado. Ou seja, se não tomar cuidado, isso aí vai dar em guerra. A voz dele é inflamada, chamando o povo para guerra. Isso não é papel de pregador, onde que Shaul, Paulo, Kefa, Pedro, Jacob, Tiago e Yohanan, João estavam subiria em trio elétrico para ir brigar por político. Machia falou diante do governador romano lá, Pôncio Pilato, em Yohanan 18, meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, os meus iriam lutar, pelejar por mim para me livrar aqui. E o Machia estava preso, né? Dali iria ao Calvário, os meus iriam lutar para me livrar dessa prisão. Mas esse grupo do 8 de janeiro, que estão presos aí em Brasília, acho que 1.700 pessoas, será que eles estão presos por causa da palavra de Deus? Dormindo em quartel, fazendo jejum, clamando que houvesse intervenção de militares. Isso aí é a palavra de Deus? Isso aí não é a palavra de Deus, não, gente. Mudar regime do Brasil, está preso hoje por causa de partido político, por causa de presidente que fugiu. Fugiu, o líder fugiu para os Estados Unidos, o Bolsonaro. A política não presta. Não presta. Eu não voto em PT, em esquerda, e eu também não voto em direita. Acredito naquilo que Mambrana falava, né? Que democratas e republicanos, dois partidos maiores dos Estados Unidos, Mambrana dizia, estão podres, né? Hoje não estão podres, não, estão podre e meio. A política está podre e meia. Ninguém está na cadeia hoje por causa da palavra de Deus, não. Embora estava com a Bíblia debaixo do braço, foi preso com Bíblia. Aí se não tomar cuidado, o Malafaia com a voz flamejante dele, para isso aí presta. A voz dele presta para política, presta para pregar Jesus. O Deus da Igreja Católica. Se não tomar cuidado, vai dar em guerra. Isso aí não é papel dos machiânicos. Quem crê em Yehoshua Mashiach, as igrejas já não tem mais nada para inventar. Estão ridículas, né? Eu penso que uma hora eu vou sair de vez das redes sociais, né? Porque é um trem ridículo, é uma coisa ridícula. Ouvir cantores gospel é ridículo, ouvir pregadores gospel é ridículo, ver filmes gospel é ridículo. Esses canais gospel é ridículo, tudo é ridículo. Tudo é paródia nas igrejas. Não tem mais nada para acontecer nas igrejas. É o esfriamento do amor. É a última hora, tudo virou novela, né?
Tudo virou novela. Qual é o próximo capítulo? Né? Qual é o próximo escândalo? De tal pastor, de tal bispo, de tal missionário, de tal presbítero, de tal líder. E não é só líderes homens, é mulheres também. E mesmo as caravanas para Israel, eu estou tentando. Com toda sinceridade. Eu estou tentando mostrar para vocês o dia a dia lá em Israel, em Tel Aviv, na capital. O dia a dia em Jerusalém e Nazaré, mesmo do lado palestino, na Cisjordânia, o dia a dia em Belém, né? Que está na Cisjordânia. Mas eu vou ser sincero com vocês, não dá para mostrar. Eu queria mostrar, mas não dá, porque se eu fosse mostrar o dia a dia, eu teria que mostrar Tel Aviv, a capital de Israel, 70 quilômetros de Jerusalém, mulheres de fio dental nas praias de Tel Aviv, nas praias da Galileia, elas usam fio dental, estão nuas. Eu nem posso ver isso, se eu ver isso eu vou pecar. Porque Davi disse, não colocarei nada impuro diante dos meus olhos. Você não tem aqui o balanço geral do SBT? Toda cidade tem um balanço geral, assim, que traz aqueles crimes, aqueles roubos, aquelas violências da sociedade de tal cidade, dos bairros. Pois Israel é igual Goiânia aqui. Todo dia tem gente sendo presa por roubo, por droga, por tráfico. As boates em Israel abrem toda noite. Mulheres são lésbicas, homens são gays. Você acha que eu estou inventando? Não tem lá o Grand Pride lá, todo ano a caminhada passeata lá dos gays em Jerusalém. Já teve ortodoxo que matou mulher lésbica, esfaqueava nas caminhadas dos gays lá. É igual Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador. O problema é a hipocrisia das caravanas dos evangélicos que vão a Jerusalém. Só mostra lugar museu antigo, lugar sagrado. Não? Mas não mostra, eles não têm coragem, mas eu tenho certeza. Mesmo César Augusto, que faz caravana de avião para Israel todo ano, ele sabe que lá tem droga, maconha, cocaína, gay, tem motel, tem boate, tem prostituição, tem adultério, tem crime. Aqui estamos longe de Israel. Eu coloquei uns vídeos aí, só mostrando como se veste o povo lá, as mulheres e os homens lá em Israel. E se eu fosse mostrar as músicas seculares de Israel, não estou falando música religiosa, não. Do judaísmo lá, dos akenazistas, sefardistas, estou falando música secular. Não tem aqui o Zezé de Camargo, não tem aqui o Gustavo Lima, não tem aqui Anitta, né? Eu não ouço, mas às vezes você é obrigado a ver porque as pessoas rodam o som e aumentam, né? Pois Israel também tem cantores seculares, não estou falando cantores religiosos. Os religiosos, se eu fosse mostrar, eu ia ter que mostrar eles com charuto, fumando. Que eles cantam, tocam, fumando. E os seculares, todo tatuado. Usando a voz bonita, porque o hebraico é um idioma bonito, né? Cantando músicas seculares. Essa Mulher Maravilha, Gal Gadot, né? Da Marvel, né? Que faz filme da Mulher Maravilha. Ela ganhou como Miss Israel. Você sabe que para uma mulher ser Miss, ela tem que ir de biquíni, né? Quase nua lá se apresentar. Israel tem Miss Israel, como tem Miss Brasil, Miss Itália, Miss Estados Unidos, Miss França. Tudo que o mundo tem, uma cidade tem Israel. É que há uma hipocrisia, gente. Desses que faz caravana em Israel aí, o Lamartine, o Malafaia, todos os pastores e cantores gospel, quando eles vão a Israel, eles não mostram a perdição, o pecado lá, que tá comendo, tá igual granguena, igual pus, igual carnegão, igual pereba braba que não tem cura. Lá em Israel, como eu já mostrei vídeo aqui, que os rabinos fumam. Os rabinos fumam. A diferença entre muçulmano, árabe e muçulmano, para judeu do judaísmo, é que os muçulmanos fumam cigarro, rabinos fumam, os homens do judaísmo fumam. A questão, a diferença é que no Islã eles não bebem bebida alcoólica, né? Os judeus até riem, né? Nossos primos, nossos irmãos, porque é tudo filho de Abraão, né? Ismael, de onde vem os árabes, né? Filho de Abraão, e Isaac
de onde vêm os Ihudim, os judeus, é filho de Abraão. E eles riam, às vezes os judeus, nossos parentes lá, os muçulmanos não bebem, né? Não sabe tanto que é bom beber vinho. Vinho, alegra o coração, você está depressivo, eles dizem. Você está com problema, cheio de dívida, doente. Vai beber. Vai beber para esquecer os problemas. É o que o judaísmo prega. Cigarro, judaísmo. Tem judaísmo, não é todos. Alguns dizem assim, a linha vermelha, tipo semáforo vermelho de trânsito, né? Mas tem carro que passa o sinal vermelho. E a Bíblia diz que quem destrói seu corpo, porque cigarro mata, né? Efizema pulmonar, dá até cirrose. Eu tenho um tio meu que morreu novo por causa de cigarro, né? Deu cirrose, né? Cigarro também dá cirrose. A bebida alcoólica dá cirrose, acaba com o fígado. Só vai bebendo, vai se desfigurando, ao ponto que os olhos do homem e da mulher ficam com cara de morcego. Não já notou isso? Muda a fisionomia da pessoa, a bebida alcoólica e a prostituição. E o pecado de sexo, né? E tem sinagoga que diz que não tem problema ir em outra cidade lá, que seja longe da sua cidade, vai lá e tem um ato sexual com uma prostituta, porque prostituição, eles dizem lá, os rabinos, é a profissão mais antiga do mundo. A prostituição, as prostitutas é a profissão mais antiga do mundo. Pois em 1 Coríntios capítulo 6, apóstolo Paulo diz, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete, a mulher comete, é fora do corpo, mas se você se prostituir, você pega contra o seu próprio corpo, é uma mancha que não vai sair. E vai perder o direito de ter um santo matrimônio, que matrimônio é mulher virgem com homem puro. Mulher virgem e homem puro que nunca fez sexo com nenhuma mulher. Porque desde o momento que uma mulher perde a virgindade, ela foi possuída em um ato sexual por um homem, ela pertence àquele homem. E desde o momento que o homem vai fazer sexo com a mulher, ele vai pertencer àquela mulher. Aí Tiago, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 29, diz, não comam, 4 coisas, né? Não comam carne sufocada, comida oferecida a ídolos, nem sangue. Você come sangue, né? Galinha cabidela no Nordeste, pecado. Chorisco, né? É uma comida lá do Nordeste, cabidela, galinha cabidela, chorisco, pecado. Você vai comer carne sufocada? Pecado. Vai comer comida oferecida a ídolo? Pecado. Porém, Tiago ainda fala uma quarta coisa. Abster-se das uniões ilegítimas. O que é união ilegítima? Os casamentos errados. É o que não é santo matrimônio. Uniões ilegítimas, né? A mulher não guardou a virgindade, então não merece ter santo matrimônio. O homem não guardou a pureza, então não merece ter santo matrimônio. Você vê Yosef lá, guardando a pureza. Eu não posso cometer esse pecado, isso é um adultério. O seu marido é Potifar. Também se eu fizer isso, eu vou pecar contra Deus. Ele guardou a pureza. E se um homem quer casar, guarda a pureza. Se uma mulher quer casar, ter santo matrimônio, respeitoso, entre todos vai ser o santo matrimônio. E o leito sem mancha. Os adúlteros e fornicários, Paulo disse em Hebreus 13, versículo 4, o Criador Jeová vai julgar eles. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, Apocalipse 22, 8, adúlteros e fornicários estão fora do reino de Deus. Adúlteros e fornicários não entrarão na cidade santa. Então brinca. Quer brincar com pecado? Se lambuzar de pecado, de sexo, de prostituição e adultério? Então brinca. Mas sabe que você perderá o direito de entrar na cidade santa. Não? Vão ficar de fora os impúdicos. Impúdico é devassos, imorais. Os que cometem esses pecados, né? Que hoje virou vício. Hoje virou vício. A pessoa morre viciada, né? O vício da droga, do cigarro, o vício da bebida alcoólica, o vício do pecado de sexo, prostituição, adultério, chega a matar a pessoa morre nesses vícios, né? Simplesmente morre nesses vícios, então estão fora da cidade santa, não é o que digo, não é a Bíblia, é a palavra de Deus que diz. Eu estou caminhando para o final da minha pregação, né?
Eu vi um estudioso americano pregando que em 1979 ninguém imaginava que o Irã e a Turquia seria o que é hoje, né? Ou seja, e tanto o Irã como a Turquia hoje estão em alta, né? Estão no campo profético. O Irã é a Pérsia, né? A Turquia, Apocalipse 13:1 diz que é dali que o dragão dará o trono à besta de 7 cabeças, 10 chifres, parecendo uma pantera leopardo, pés de urso, mandíbula e boca de leão, e o dragão lhe dará seu trono por 42 meses. E hoje, tanto a Turquia como a Pérsia e o Irã são nações que estão em alta, mas em 79, ninguém poderia dizer que eles ocupariam o quadro profético que está ocupando hoje, né? Vocês entendem? A Turquia é onde está o trono do dragão. Vai haver um levante, né? Se o Erdogan, e o Erdogan dá 666, seu nome, né? Vocês viram na Casa Branca, o Benjamin Netanyahu saiu de Israel. Ele sai de Israel e vem a segunda viagem, né? Ele foi o primeiro presidente a vigiar o Trump. Trump não quer dizer trombeta. Trump, o nome Trump quer dizer tambor. Ele só faz barulho. No final ele vai levantar uma espada e vai causar uma guerra, uma grande guerra. Ele está aí para isso, o Donald Trump, né? Ele também, Trump significa aquele barulho do baralho, né? Truco, você vê Trump gritando truco, né? Eu ponho 85% nos produtos americanos. Se a China comprar de nós, vai pagar 85%, vai pagar 105%. Parece que ele terminou com 145%, né? Aí o povo correndo para comprar iPhone, né? Porque a China também elevou seus produtos. Se os americanos quiserem comprar produto da China, vai pagar caro. Mas quem compra mais de quem? Claro que a China compra mais dos Estados Unidos. E o que é que a China compra mais dos Estados Unidos? Comida, soja, alimento. Mas e agora, com os produtos americanos aí quase 200%, o que a China vai fazer? A China vai comprar do Brasil. O Trump tarifou o Brasil em 10%, né? Israel, o que Donald Trump fez? O tambor aí, o tambor barulhento que é o Trump. Ele tarifou Israel 17%. Do Benjamin Netanyahu viajou lá de Tel Aviv para Washington, né? DC, a capital, achando que o Trump iria derrubar essa tarifa de 17% para 10%, como ele taxou 10% do Brasil. O Netanyahu passou vergonha na Casa Branca. Hora nenhuma Trump garantiu que vai derrubar a tarifaço de 17% para Israel. E mais, no meio da reunião lá, com a televisão, e os jornalistas fazendo pergunta ao Donald Trump, se levantou a questão sobre o líder da Turquia. Você sabe que a Síria, quem estava lá antes era o Irã, dando apoio ao Bashar al-Assad, a família al-Assad, que tinha 50 anos no poder na Síria, né, em Damasco, e a Rússia, que tinha base militar em Tartus e outras cidades, né? Porém, agora a Turquia já está fazendo base militar em Palmira, na Síria. Ou seja, saiu o Irã, está saindo a Rússia, e quem está entrando na Síria é a Turquia, que tem o segundo maior exército da OTAN depois dos Estados Unidos, e que produz mísseis, drones, aviões, né? E que os Estados Unidos ligou para o Erdogan, o Trump, ou seja, o que estava proibido parece que vai vender o F-35 para a Turquia, que é aviões que Israel possui. E a Turquia já compra o F-400 da Rússia, né? E se ela comprar o F-35, então está mano a mano nos ares com Israel. E o líder da Turquia odeia Israel. Ele é da Irmandade Muçulmana, o Erdogan.
Ele odeia Benjamin Netanyahu, odeia o povo judeu. Há 2 domingos atrás, quando terminava o Ramadã, o mês de jejum dos muçulmanos, ele estava clamando a Alá, o Deus dos muçulmanos, para destruir Israel e amaldiçoar Israel. Agora, a Bíblia que diz, não sou eu, que Jerusalém vai ser tomada. Leia Zacarias capítulo 14, versículo 2. Reunirei, Jeová dizendo, todas as nações para lutarem contra Jerusalém. A cidade será tomada, as mulheres violentadas, metade da cidade vai para o cativeiro. É a Bíblia que diz. Então, Israel agora, que antes seu inimigo maior era o Irã, né? Que patrocina o Hamas, o Hezbollah, Hezbollah no Líbano, o Hamas na faixa de Gaza, patrocina Al-Qassam, a Jihad Islâmica, né? Então, o maior inimigo de Israel, que era o Irã, agora passa a ser a Turquia. Agora, preste atenção na Turquia. Porque aí é onde está o trono de Satanás, Apocalipse 2:13. Não é eu que digo, não. Você não precisa acreditar em mim, mas crê pelo menos na Bíblia, né? Eu sei onde habita, na cidade de Pérgamo, onde a minha fiel testemunha chamada Antipas foi morta. É aí onde está o trono de Satanás. É o que a Bíblia diz, é na Turquia. Então, agora, está mudando o quadro. Já não é a Pérsia, é o Irã, o maior inimigo de Israel. Agora é a Turquia, que tomou a Síria. Porque se não fosse a Turquia, do Recep Tayyip Erdogan, esses rebeldes da Al-Qaeda aí, do Estado Islâmico, Ahmed al-Shara, não teria destronado, derrubado o Bashar al-Assad, que hoje está refugiado em Moscou, na Rússia. Portanto, a Turquia hoje é um vassalo. Aliás, a Síria hoje é um vassalo da Turquia. É as mãos do Erdogan, e Erdogan quer Jerusalém. Erdogan é irmão do Hamas. Erdogan quer Jerusalém. E agora? E agora? Que a Bíblia diz que Jerusalém vai ser tomada. É profecia. Só depois que Jerusalém for tomada, Jeová diz lá, e eu mesmo vou sair na guerra. Vou trazer todas as nações da terra contra Jerusalém, depois eu mesmo vou sair no combate. Você nunca leu Apocalipse 16? Que na sexta taça derramada sobre o rio Eufrates, as águas do Eufrates se secam para dar passagem aos reis do Oriente. Esses países do Oriente, que vão a um lugar chamado Magedão, mais 3 espíritos de sapo. Um sai do dragão, Turquia, onde está o trono do dragão. Outro sai da besta, é o antimagia que vem no cavalo esverdeado. Outro sairá da boca do falso profeta, é o paranormal. Esses milagrinhos aí, essas curinhas que faz o Macedo, o Valdemir de Santiago, o R.S. Soares, agora até o Cacô Felipe quer ser milagreiro. Isso aí não é nada, gente. Perto do paranormal que está chegando aí, Apocalipse 13:11 diz que é a segunda besta, o falso profeta. E não é os Estados Unidos. Porque Apocalipse 19, lá no Armagedon, diz que Yahushua Mashiach vai jogar os dois vivos dentro do lago de fogo e enxofre. A besta e o falso profeta. Não é país. Não é América do Norte como pregou William Branham, a besta. Branham pregou que é os Estados Unidos. A segunda besta e a primeira besta, o Vaticano. Vaticano? Apocalipse 11:12 diz que a besta e 10 reis vão odiar a grande prostituta da igreja romana, vão torná-la nua, desolada, vão comer as carnes da grande meretriz e vão queimá-la na chama. Essa besta vem do Oriente Médio. A grande meretriz é Roma. É a cidade do Vaticano. Muita coisa vai acontecer no mundo. Já está tudo engatilhado. Já posso dizer que agora já foi até disparado. Já puxaram o gatilho. Já está em ação, em plena ação as profecias. Não tem mais como mudar. Nós não estamos vivendo em 1962, quando houve a crise dos mísseis cubanos aqui em Cuba. Nikita Khrushchev, o líder da União Soviética, enviou mísseis de Moscou secretamente para Cuba. John F. Kennedy, o primeiro presidente católico, disse que iria afundar qualquer navio da União Soviética. Nikita Khrushchev recuou perante a ameaça de John F. Kennedy, que foi colocar mísseis lá na Turquia.
contra Moscou, né? E os mísseis russos aqui em Cuba. E a União Soviética teve medo e recuou, levou os mísseis de Cuba de volta para a Rússia. Mas dessa vez, Vladimir Putin enrolou Donald Trump. Ele não recua. Trump disse que em 24 horas traria o final da guerra. Rússia e Ucrânia não trouxe. O Putin está avançando. Dinamarca, Finlândia, Lituânia, Polônia, mesmo a Alemanha, está todo mundo com medo. Mesmo a França, toda a Europa está com medo. E Donald Trump, o tambor, virou as costas para os europeus e disse: se vocês não pegar 5% do PIB de vocês e der na OTAN, não vamos defender vocês. É muito, né? Os países não têm condição de dar 5% do PIB. Moscou está gostando do Putin. Está terminando o serviço na Ucrânia. E quer invadir países, outros países da Europa. Eu estou dizendo, o gatilho já foi disparado. As profecias já estão, a engrenagem já está funcionando, já está em andamento. Nós estamos vivendo em 1962, quando houve o recuo da União Soviética. Nikita Khrushchev recuou para John F. Kennedy, o presidente católico. Acho que ele era garoto propaganda da Colgate, né? Mas o Vladimir Putin não recua. A China não recua. Trump grita. Trump também quer dizer, além de tambor, seria o barulho do baralho, né, em inglês. Trump grita: truco, truco. Eu multo a China em 85, 105, 145%. Mas a China é uma superpotência. A China não tem medo dos Estados Unidos. Ela botou 125% de tarifa nos Estados Unidos, e a China diz assim: daqui em diante não vou mais elevar as tarifas contra os Estados Unidos, não. Mas também não vamos curvar a chantagem de Trump. Se Trump fosse sério, ele disse que não iria recuar no tarifaço, né? E recuou. Por que ele recuou, gente? Deu 90 dias, porque ele estava derretendo. As bolsas de valores, o mercado financeiro americano, Dow Jones, Wall Street, está tudo derretendo. Esses homens aí que apoiou Donald Trump, Mark Zuckerberg, Facebook, Elon Musk da Tesla, já perderam trilhões. O dono o Benzo da Amazônia, Sal Marte aí da Apple, né? Todos esses bilionários aí que apoiaram o Trump perderam dinheiro demais da conta. Trump é um tambor. Por que ele recuou 90 dias? Com um tarifaço dele, menos contra a China. Por que ele disse que está enviando exércitos, soldados, militares para o Panamá? Por que ele quer fazer isso? Por que ele quer tomar a Groenlândia? É tudo barulho, gente. Tudo barulho, porque ele quer lutar contra a China. Xi Jinping disse: a China não é um lago, a China é um oceano. Não temos medo de Donald Trump. Enquanto os Estados Unidos governam o mundo há 50 anos, nós estamos aqui na Terra há 5 mil anos, nós aprendemos a lutar. Se o Trump quer lutar, com o truco dele, né, o tambor, se o Trump quer fazer barulho, que ele venha. A China hoje não perde para os Estados Unidos, não. A China não perde para os Estados Unidos. Mas o problema na Casa Branca com a visita do Benjamin Netanyahu é que o que espantou Netanyahu foi quando o repórter foi perguntar: e o líder turco da Turquia, que agora influencia a Síria, né? É ele que está controlando a Síria lá. E o Trump diz assim que gosta, ama, adora Erdogan. Eu gosto dele e acho que o Erdogan ganha de mim. Até liguei para o Erdogan e disse para o Erdogan: meus parabéns, Erdogan. O que ninguém conseguiu fazer em 2000 anos, você fez em poucos dias. Derrubou o Bashar al-Assad lá, o ditador lá da Síria, que o Bashar al-Assad soltou até arma química na guerra civil contra o seu próprio povo da Síria. Ele soltou arma química, né? Há vídeos aí, as crianças morrendo sem fogo, mulheres, né? Arma química, né? Era um braço de ferro duro. Aí ele foi dar parabéns ao Erdogan.
o Erdogan diz assim, não, não foi eu que fiz isso, não. O Trump diz, foi você, foi você. E aí o Trump olha para o Netanyahu e diz assim, olha, o Erdogan é meu amigo, qualquer problema que você tiver com o líder turco da Turquia, o Erdogan, fala comigo. E você, Netanyahu, seja razoável com o Erdogan. Qualquer problema, eu creio que qualquer problema que você tiver com a Turquia, eu posso resolver. Eu ligarei para o Erdogan e posso resolver. Ah, é? Não viu o Erdogan clamando a Alá, o Deus do Islã, para destruir Israel? Por que o Trump não vai resolver isso? Não vê que é a mentalidade da Irmandade Muçulmana? E está na mente do Erdogan? Não vê que mais cedo, mais tarde vai haver uma guerra entre Turquia e Israel? É inevitável. O Gog é a Rússia. É, mas o Gog não é a Turquia, não. A Rússia, com seus parceiros, vai ser destruída no Vale do Oberim, diz a Bíblia, né? Vai gastar 7 meses para enterrar os cadáveres na guerra de Gog contra a nação de Israel. Vai gastar 7 anos para queimar as armas da guerra do Gog, mas muitos estudiosos dizem, não, a Turquia é o Mesec, é o Togarma, é Tubal, é Gomer, né? Não, 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 não. A Turquia é onde está o trono do dragão. A Turquia, de acordo com Apocalipse 13, é dali que o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, dará o trono à besta por 42 meses. E a Bíblia diz que a besta vai se sentar no terceiro templo, o templo de Deus, lá em Israel. Lê Apocalipse 11, o templo, foi-me dado um caniço, uma vara de medir, mede o templo, né? O altar, o pátio. Só no mede aí o átrio, será dado às nações que pisarão a cidade santa por 42 meses. Então vai haver o tempo, porque Apocalipse 11 e Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, que a besta vai se sentar no templo de Deus, e Daniel 9, 27, que vai colocar um terror e uma abominação na nave do templo. E sobre as asas da abominação virá o assolador, montado em um cavalo esverdeado, reunindo povos. O Sheol, não é o Ardes é em hebraico. O Sheol, como diz lá em Miqueias, Abacuque 2,15, o Sheol o acompanha, homem arrogante. É o pequeno chifre. Que diz a Bíblia, abre a boca para insultar. O Deus de Israel, o povo de Israel não vê Erdogan, ele não abre a boca dele dizendo, orando, clamando a Alá, não fez isso no final do Ramadã, para Alá destruir Israel? Mas teve um deputado lá na Turquia que falou contra Israel e morreu, e o Erdogan está abrindo a boca. O líder turco está abrindo a boca, como a Bíblia diz. Eu não sei se ele é o pequeno chifre, mas a Bíblia diz que o pequeno chifre abriria a sua boca com palavras insolentes, blasfêmias, né? Contra o Criador dos céus e da terra, contra o povo de Israel. E o que Bibi Netanyahu sentiu na Casa Branca? O que ele sentiu? Ele sentiu que os Estados Unidos podem abandonar Israel a qualquer hora. Foi o que ele sentiu. Não só quando o Trump disse que dia de sábado vai tentar fazer um acordo nuclear com o Irã, embora o Bibi Netanyahu quer guerra contra o Irã, né? Eu tenho dito aqui que o Irã não é o ator principal na guerra do Gog, ele é coadjuvante, o principal é a Rússia, né? Porém, a Turquia é onde está o trono do dragão. Dali que vai se levantar a besta, né? Com 7 cabeças, 10 chifres, que eu tenho pregado aqui, não vai falhar. Não vai falhar, é as escrituras. Então ele sentiu que o tambor aí, chamado Trump, não é confiável. Não é seguro. Não se pode confiar em Donald Trump. Ele faz barulho demais. Ele não resolve nada, mas barulho ele é bom para fazer barulho. Então o mundo está caminhando para o seu fim, né? Olha aqui o Criador, Jeová, só mais uma palavra aqui, está aqui anotado. Esse estudioso que estuda, é um doutor, né, em Bíblia. Ele não entende, ele diz que entende o final de Ezequiel 38, 39, que vai ser lá em Israel, né?
entende que o Gog é a Rússia, concorda, que a Cush é a Etiópia, Fut é a Líbia. Ele entende tudo isso, entende que aquelas nações lá do extremo norte, lá, junto com a Rússia, vai descer para Israel. Aí ele entende que a Arábia Saudita está ali, né? No capítulo 39 de Ezequiel lá, a Arábia Saudita vai dizer para o Gog: o que você veio fazer aqui, né? Tá aqui, da dança. Está aqui em Ezequiel 39. O que você veio fazer aqui nessas terras, o Gog, né? É a única coisa que a Arábia Saudita vai fazer, né? A Arábia Saudita não está no norte de Israel. O pequeno chifre, o antimachia, vem do norte. Do extremo norte vem Gog, no extremo norte de Israel. Mas do norte de Israel vem a besta, né? Que vai receber seu trono ali, o trono do dragão na Turquia. Porém, quando vier o Gog, a Arábia Saudita só vai reclamar. Estudiosos vê a Arábia Saudita aqui em Ezequiel 38, né? Vê aqui. Quando diz aqui, Ezequiel 38:13, né? E Sabá, Dadã, e os negociadores de Tarsis, eles vão dizer, né? O que você veio fazer aqui, Gog? E a Rússia é uma potência, né? O que você veio aqui? O William Brandt diz que o Gog, a Rússia, vem por causa do Mar Morto, né? Das riquezas, dos minerais raros que tem no Mar Morto, né? Vem explorar o Mar Morto, por isso que a Rússia vai vir, né? Porém, a besta vem da Turquia, onde está o trono do dragão. O Gog e as nações que vêm com Gog serão mortos, destruídos no Vale do Oberim, ao leste do Mar Morto. Porém, a besta, quando se secar as águas do rio Eufrates, os reis do Oriente se juntam com a besta e vai a um lugar chamado Magedon, no norte de Israel, próximo à cidade de Nazaré, o Vale do Meguido. Mas saem 3 espíritos de sapo da boca do dragão, da besta do falso profeta, e chamam os reis do mundo inteiro para ir para um lugar chamado Magedon. Então até os estudiosos veem até a Arábia Saudita aqui, Sabã e Dadã, em Ezequiel 38, né, na Batalha do Gog, mas reclamando, né? O que você vem fazer aqui no Oriente Médio, né? Estando de navio, cavaleiros, soldados, vem explorar o Mar Morto em Israel, vem tomar as riquezas do Mar Morto. E esse estudioso, para terminar, eu tenho que dizer isso, ele diz assim: eu não vejo os Estados Unidos da América do Norte em Ezequiel 38 e 39, o maior aliado de Israel. Aí ele diz assim, aí eu não concordo com eles, nesses estudiosos. Eles acham que no arrebatamento a maioria da população dos Estados Unidos vai no arrebatamento, os Estados Unidos vai ficar vazio. Eu não creio nisso. País mais imoral do mundo, Hollywood, Los Angeles, país do topless, né? Onde as mulheres ficam com seios de fora, vários estados, país que dá acordo, concorda com o casamento de homem com homem, porque você pensa que o tambor Trump vai mudar a homossexualidade nos Estados Unidos, lesbianismo? Vai não, gente. Eu não vejo, eles dizendo, não vejo Estados Unidos Ezequiel 38 e 39, porque pode ser que no arrebatamento a maioria da população da América do Norte desapareceu no arrebatamento. Não, senhor, não, senhora. William Brandt teve 7 visões do fim do mundo. Na 7ª visão do fim, ele viu a América virar fumaça. A América foi detonada. Fumaça, cratera, né? Sobre toda a terra dos Estados Unidos. O que vem para os Estados Unidos, ele não sabe, é destruição. Embora o Texas, acho que Nova Jersey e o Texas já são cidades praticamente muçulmanas, né? Onde o Islã que está controlando. É grande a população do Islã, dos muçulmanos no Texas e Nova Jersey, né? Esses estudiosos, eles estão pregando, mas eles estão pregando a base deles, que é teologia. Eu não prego teologia. Eu não fiz teologia. Eu também sou estudioso. Eu ouço um, ouço outro. Mas eu vou pregar o que eu creio que é verdade.
Não que falou a escatologia, o teólogo tal, Tim LaHaye, o que disse ali tal teólogo fenomenal, pouco me importa. Eu creio é o que diz a Bíblia. Eu prego o que diz a Bíblia. Olha aqui o Criador, Jeová, único Deus e Pai. E seu Filho, o mediador, o Salvador, entre Deus único e Pai, Jeová, e os homens e mulheres da humanidade. Abençoe esta palavra, essa pregação nesta hora. Amém.